Boa tarde, povo. Então, como prometido, na conclusão das revisões de trigonometria, vamos rever os ângulos notáveis. Pois bem, se o ângulo for um ângulo de 42 graus, como vimos no vídeo de ontem, temos que ir a uma tabela trigonométrica, mas há 3 ângulos. Na verdade, eu alargaria para 5 ângulos, mas os principais é 30, 45 e 60, que vocês têm que saber de cor, têm que decorar o valor do seno, do cosseno e da tangente. E na verdade, temos que decorar 9 coisas. Tem que decorar 9 coisas. Você decorou todos os nomes dos Pokémons todos. Você decorou todos os nomes de todos os jogadores de todas as seleções que jogaram a Copa 2014. Você sabia da frente para trás e de trás para a frente o número, os jogadores que jogaram a Copa e os reservas. Portanto, para si é fichinha decorar 9 coisas. Portanto, vão ter que decorar o seno, o cosseno e a tangente de estes 3 ângulos notáveis. Vamos no segundo ano acrescentar mais 2, o de 0 e o de 90 graus. Mas para já vamos ficar pelos 3, 30, 45 e 60. Para já vamos decorar estas 3 razões trigonométricas. Então, na verdade, vamos construir uma tabela. Ajuda muito a decorar, porque, na verdade, é muito simples decorar até é estranho, porque é que tão poucos alunos efetivamente sabem isto. Mas então, temos 3 coisas para decorar de 3 coisas. Temos 3 coisas para decorar de 3 coisas. Temos que decorar o seno, temos que decorar o cosseno e temos que decorar a tangente, seno, cosseno e tangente, de 3 coisas. 30 graus, 45 graus e 60 graus. Há aqui uma que é oferecida. A tangente de 45 é oferecida. Porquê que a tangente de 45 é oferecida? Porque o ângulo de 45 graus parte o quadrado ao meio. Não é? Isto é um ângulo de 45 graus, parte o quadrado ao meio. Então este lado é igual a este lado. Recordem que a tangente era o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Portanto, uma das coisas desta tabela de 9 coisas, na verdade uma delas é oferecida. Porque a tangente de 45 graus é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, corta, dá 1. Portanto, tangente de 45 graus, 1. É oferecido. Muito bem. Quanto ao seno, o seno, pensem, quando vocês têm o ângulo de 30 graus, este é pequenino e a hipotenusa é grande. Quando tem o ângulo de 45, fica assim. Quando tem o ângulo de 60, então está sempre a aumentar. Reparem, o cateto oposto está sempre a aumentar. Então o seno tem que crescer. O seno, conforme nós passamos de 30 para 45 para 60, tem que ser cada vez maior. Portanto, vai ser 1, 2, 3. 1, 2, 3. O cosseno é ao contrário. O cosseno, reparem que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Conforme o ângulo vai descendo, o que é que vai ficando mais pequeno? O que vai ficando mais pequeno é a hipotenusa. O que vai ficando mais pequeno é a hipotenusa. Portanto, fica o cosseno do cateto adjacente, que é fixo. O cateto adjacente é fixo, sobre a hipotenusa, que fica cada vez mais pequena. Portanto, se estamos a dividir por uma coisa cada vez mais pequena, por exemplo, imaginem que o cateto oposto é 5. Imaginem que o cateto oposto nos 60 graus é 5. Desculpem, o cateto adjacente é 5. E a hipotenusa é 10. Então, aqui nos 60 graus, nós temos um cosseno de cateto adjacente sobre a hipotenusa de 1/2. Depois, quando passamos para 45, a hipotenusa, por exemplo, 7. E quando passam para 30 graus, a hipotenusa é 9. Desculpem, 6 ou 5. Porque tem que cair, não é? 6. Então quer dizer que o cosseno primeiro era 10, 5 sobre 10. Depois passa a 7 sobre 10. Não era 5 sobre 7
e depois passa a 5 sobre 6. Como estão a ver, o cosseno vai daqui para aqui, do 60 para o 30, ele vai aumentando. E do 30 para o 60 vai diminuindo. Fica uma bosta de explicação isto. Raios parta. Porque a maneira mais fácil de ensinar isto é: o seno é 1, 2, 3 e o cosseno é 3, 2, 1. É a forma mais fácil de ensinar sem explicar porquê. 1, 2, 3, 3, 2, 1. E depois é raiz de todos e todos partidos por 2. Raiz de todos e todos partidos por 2. Todos partidos por 2. Partido por 2, 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 partido por 2. E claro, o raiz de 1 desaparece a raiz, porque a raiz de 1 é 1. Mas todos com raiz é 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos com raiz, todos partidos por 2. E vou tirar a raiz também aqui no 1, porque não se coloca, logicamente, porque a raiz de 1 é 1. E a tangente? Bom, a tangente é outra história. Vocês vão ver no segundo ano que a tangente é o seno sobre o cosseno. Então, eu nunca sei o valor da tangente. Como nunca sei o valor da tangente, também não o vou decorar, até porque não consegui decorar nada. Como não consigo decorar nada, faço a conta. Então, a tangente de 30 graus, é assim que eu faço. Tangente de 30 graus é o seno de 30 graus, que é 1/2, a dividir por raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno. Seno sobre o cosseno. E, portanto, fica 1/2 vezes 2 sobre raiz de 3. 2 corta com o 2 e, portanto, dá 1 sobre raiz de 3. E agora racionalizo. Multiplico por raiz de 3 em cima, raiz de 3 em baixo, para desaparecer o raiz de 3 em baixo, chama-se racionalizar. Fica raiz de 3 ao quadrado, 3. Portanto, raiz de 3 sobre 3. E do 60 graus, no 60 graus, é a mesma coisa. Tangente de 60 graus igual a seno, raiz de 3 sobre 2, sobre cosseno, que é 1/2. Ou seja, raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1, o 2 corta raiz de 3. Portanto, raiz de 3. E estes são os valores trigonométricos notáveis que vocês têm que decorar. Pois bem, para decorar o seno e o cosseno, basta lembrarem-se da cantiga. 1, 2, 3, 3, 2, 1. E depois aqui, olhem, eu sinceramente a maneira como eu faço é não decorar. Mas se quiserem decorar, são duas coisas para decorar. Raiz de 3 sobre 2 e raiz de 3. São os valores, respectivamente, da tangente de 30 graus e da tangente de 60 graus. E estes são os ângulos notáveis que estão sempre a aparecer nos exercícios, sempre a aparecer nas provas, sempre a aparecer nos concursos, porque todo mundo tem que saber. É uma espécie de acordo tácito mundial, todo mundo saber quanto é que é o seno, o cosseno e a tangente dos três ângulos notáveis, 30, 45 e 60. No segundo ano, vamos acrescentar o 0 e o 90 graus a esta tabela e alargar um pouco mais essa tabela. Aplicações para isto. Olhem, por exemplo, recordem-se que no triângulo equilátero, ou no triângulo isósceles, na verdade, o triângulo equilátero. No triângulo equilátero, nós deduzimos uma fórmula para a altura, não é? Recordem-se que nós, no triângulo equilátero, que era L, 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 nós deduzimos uma fórmula para a altura. Isto não está muito equilátero. Deduzimos uma fórmula para a altura. Ora bem, se ele é um triângulo equilátero, ele também é um equiângulo. Portanto, estes ângulos são todos 60 graus. 60, 60, 60. Ora bem, eu vou partir o de cima em 2 de 30, não é? Porque 30 para um lado, 30 para o outro. 30, 30. Certo? Ora bem, aqui temos um triângulo
retângulo. Não é? Porque isto é uma altura que faz um ângulo de 90 graus. Olhem para o ângulo lá de cima. Não precisa ser o ângulo lá de cima. Pode ser este ângulo aqui. Este ângulo de 60 graus ou este ângulo de 60 graus. Pode ser este aqui. Estou a utilizar este triângulo aqui, mas eu podia ter utilizado este. Vou utilizar o triângulo deste lado, que é mais fácil para vocês entenderem. Então vamos utilizar este triângulo que formámos aqui. Olhem para este ângulo de 60 graus. 60 graus. Façam a tangente deste ângulo. Tangente de 60 graus. Tangente de 60 graus é... Tangente de 60 graus é a altura, que é o cateto oposto, a dividir pelo cateto adjacente. Ora, o cateto adjacente é L sobre 2. Certo? Porque se isto aqui é o lado, este pedacinho aqui é L sobre 2. Ora, tangente de 60, vamos aqui à tabela, tangente de 60 é raiz de 3. Portanto, fica raiz de 3 igual a H sobre L sobre 2. Colocam este raiz de 3 sobre 1. E agora vem este vezes este, este vezes este. Este vezes este, este vezes este. Este vezes este vezes este, quer dizer que H vezes 1, que é H, é igual a raiz de 3 vezes L sobre 2. Ou seja, H é igual a raiz de 3 sobre 2, L, que é a fórmula que vocês tinham deduzido na semelhança de triângulos. Com uma aplicação da semelhança de triângulos, e vejam agora, com uma aplicação da trigonometria, a altura do triângulo equilátero é raiz de 3 sobre 2 vezes L. São milhentas as aplicações. A diagonal do triângulo, do quadrado. Como é que vamos fazer com trigonometria a diagonal do quadrado? Então vamos fazer a diagonal do quadrado. Temos o quadrado de lado, 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 lado. Cortamos aqui ao meio e temos aqui a diagonal. Ora, a diagonal é esta hipotenusa. Este ângulo que aqui está é um ângulo de 45 graus. Então, pensem, por exemplo, no seno dele. O seno de 45 graus, o seno de 45 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ora, a hipotenusa é a diagonal. Vou utilizar a letra D, de diagonal. Quanto é que é o seno de 45? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Portanto, raiz de 2 sobre 2 é igual a L sobre a diagonal. Este vezes este vezes este. Portanto, raiz de 2D igual a 2L. Divido pelo raiz de 2 e fica D é igual a 2L sobre raiz de 2. Multiplico em cima e em baixo por raiz de 2. Multiplico por raiz de 2 em cima, raiz de 2 em baixo, porque em baixo vai ficar raiz de 2 ao quadrado e vai desaparecer a raiz. Portanto, 2 raiz de 2, L, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado dá 2. O 2 corta com o 2 e tem raiz de 2 vezes L. Como vocês viram nas aplicações há 2 vídeos atrás, a diagonal é raiz de 2 vezes L, e aqui sai diretamente da aplicação desta tabela com o seno de 45 aplicado ao quadrado. E muito bem, o trabalho agora é vosso. Todo o trabalho é vosso. Está aqui uma medição de um edifício. Está aqui uma medição do edifício com 2 ângulos. Ângulos notáveis, não é? Vocês aproximam-se. Medir um edifício com esta tabela trigonométrica. Eu vou fazer o exercício. Custa-me sempre fazer exercícios de revisão. Quando é uma coisa nova, mas quando é revisão, ok. Mas eu sei que para alguns de vocês é coisa nova. Então, como é que eu media com esta tabela trigonométrica? Como é que com esta tabela trigonométrica eu media um edifício? Bom, o edifício está aqui, não é? Com as janelas, para dar uma ideia de edifício, um bocado de viadagem. Fica sempre bem. Ok, e vocês afastam-se do edifício, até que
vamos imaginar que consigam construir aqui um ângulo de 45 graus. Usem uma folha de papel, é fácil de ver. Peguem numa folha de papel, desenhem um quadrado na folha de papel. Quando isto tiver metade, quando estiver alinhado com a folha de papel, não é? Tem que ser quadrado. Quando estiver alinhado, sabem que isto é um ângulo de 45 graus. Mas pronto, afastem-se o suficiente do edifício. Andem, recuem. Afastem-se do edifício recuando até que este ângulo seja de 45 graus. Agora vocês têm duas coisas. Têm o número de passos que vocês gastaram para chegar ao edifício. Vamos supor... Está aqui alguma coisa? Vamos supor que vocês andaram 50 metros, afastaram-se 50 metros do edifício. Então, a altura do edifício, vou chamar x, podem utilizar a tangente. Quanto é que é a tangente de 45 graus? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, tangente de 45 é 1 e fica 1 igual a x sobre 50. Este vezes este, x igual a 50. Portanto, quando vocês se afastam 45 graus quando se afastam o suficiente para formar um ângulo de 45 graus com o topo do edifício, a distância que vocês se afastaram é igual à distância, à altura do próprio edifício. Exagerei aqui. Se ele só tem 4 janelas, tem para aí uns 15 metros. Foi mal. 15 metros, ok. Não importa. 15 metros. Se tem 4 andares, capaz de ter para aí uns 15 metros. 15. Mas, se calhar, com outros objetos, podiam ter-se afastado só. Imaginem que só se afastavam-se menos e isto formava um ângulo de 60 graus. Quanto é que ia medir aqui a distância à base? Podem utilizar, por exemplo, novamente a tangente. Tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto, x, sobre o cateto adjacente. Tangente de 60 graus é raiz de 3 e esta distância aqui teriam que medir com os compassos. Mediam andando, não é? A distância à base, vamos imaginar que isto continua a ser 15 metros. Vou fazer aqui maldade. Se eu sei que isto é 15 metros, fica 15 sobre y igual a raiz de 3. Portanto, 15 sobre raiz de 3. 15 sobre... Só para fazer isto na maldade. 15... Para isto dar certinho. 15 a dividir por raiz de 3. 8 metros e 70. Então, neste caso, vocês mediriam com os vossos passos ou com uma trena, isto daria 8,7 metros. Então, fica tangente 60, é a altura do edifício, a dividir por 8,7. Ou seja, raiz de 3, tangente 60 vem aqui à tabela, raiz de 3 sobre 8,7. Este vezes este vezes este, x vezes 1 igual a raiz de 3 vezes 8,7, que já sabemos que dá aproximadamente 15 metros. E estava novamente medido o edifício com esta estratégia. Divirtam-se, estudem matemática. Voltamos a ver-nos amanhã, desta vez para rever as áreas clássicas, quadrado, retângulo, área do paralelogramo, área do losango, área do trapézio, área do círculo, por aí fora. Até amanhã.